Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Gostaria que você abrisse em Isaías, capítulo de número 55. Isaías, capítulo 55. Nós estaremos lendo na Nova Versão Internacional. Glória a Deus. Se puder colocar um fundo lá para nós. Amém? Irmãos, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que nessa noite nós não venhamos sair daqui da maneira como entramos, Senhor. Se alguém entrou aqui nessa noite cansado, que o Senhor venha renovar e revigorar as forças, Senhor Deus. Se alguém entrou aqui enfermo, Senhor, que saia curado, completamente sarado nesta noite, Senhor. Porque nós não estamos em qualquer lugar, nós estamos diante da Tua presença, Senhor. Nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso. E um Deus que nos ouve. Um Deus que também anseia pela nossa oração, pelo nosso clamor, Senhor. E os Teus ouvidos estão abertos para as nossas petições nessa noite, para o nosso clamor, para a nossa oração, Senhor. Começa agora a inundar essa igreja com a Tua presença, Senhor. Aqueles que estão tristes agora, Senhor, aqueles que porventura estão com depressão nesse momento, ó Pai, que a Tua presença comece a mudar toda essa atmosfera, Senhor Deus. Os corações, ó Deus, aqueles que estão com a fé, Pai, muitas vezes uma fé machucada, muitas vezes uma fé, Senhor Deus, com aquela barrinha ali no mínimo, Senhor Deus. Pai, vem aquecer o nosso coração nessa noite, Senhor. Que haja virtude e poder do Espírito Santo sobre nós hoje, Senhor. Nós estamos diante de Ti, ó Deus, o nosso Deus. Que esse texto que vai ser lido agora, Senhor Deus, possa penetrar, ó Pai, no nosso coração, Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Nós cantamos ainda há pouco, ó Deus, que apesar da glória que o Senhor tem, apesar de o Senhor estar sentado num trono, apesar de o Senhor ser soberano, o Senhor se preocupa conosco, Senhor. E o Senhor está aqui e abriu a Sua presença a nós, pelo sacrifício de Jesus, Pai. Oh Deus, ouve a nossa oração nessa noite, Senhor. Nós não aceitamos sair daqui, Senhor, da maneira como nós entramos, Senhor. Pai, que agora as dores comecem a sumir do corpo dos Teus filhos, Senhor Deus. Dor de cabeça, Senhor. Dores na coluna, Senhor Deus, nos joelhos. Dores na alma, Senhor. Sara o Teu povo, Senhor Deus. Sara o Teu povo nessa noite. E faz com que nós Te busquemos de todo o nosso coração nesse momento, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Isaías, capítulo 55, a partir do versículo 1. Aqui na minha Bíblia diz que é um convite aos sedentos, amém? Irmãos, eu e você, nós precisamos ter sede de Deus, fome de Deus, e ansiar pela presença dEle. A presença dEle não é mais mediada por lugares, por pessoas, não é mais mediada pela arca. Jeremias capítulo 3, versículo 16 diz que, olha, quando vocês crescerem na terra, vocês já não vão mais perguntar, cadê a arca do Senhor?
porque ela não vai mais ser necessária. É a presença de Deus no meio do povo, não mais mediada por qualquer outra coisa. Então, irmãos, aqui não há nenhuma mediação minha, do pastor Leodoro, dos nossos irmãos que ministraram o louvor, e às vezes a gente fica esperando que alguém faça uma mediação. Não, irmãos, Deus está aqui. Não precisa de mediação alguma para nós glorificarmos a Deus. Às vezes nós ficamos esperando comandos, palavras, entonação de voz, quando na verdade Deus está chamando os sedentos diretamente a Ele. E eu e você devemos ter sede de Deus, sem precisar de mais nada, de nenhum incentivo, porque nós pertencemos a Ele, amém? Isaías 55:1 diz assim: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Pule lá para o versículo 6 agora. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus, e não voltam para eles sem regarem a terra, e fazerem brotar e florescer, para ela reproduzir semente para o semeador, e pão para o que comem, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que eu desejo, e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Vocês sairão em júbilos e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o espinheiro, em vez de roseiras bravas crescerá a murta, e isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não serão destruídos. Amém? Venha e beba, venha e compre, venha e se satisfaça em Deus. Se satisfaça em Deus. Tem uma frase do John Piper que eu gosto muito, que ele sempre diz assim, que Deus ele é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Quanto mais satisfeito nós estamos em Deus, mais glorificado Ele é na nossa vida. Quanto mais nós estamos diante de Deus, e essa presença dEle, e essas promessas que Ele tem aqui para nós na sua palavra, nos enchem, mais Ele é glorificado através das nossas vidas. Sabe por quê, irmãos? Um carro, ele não anda sem gasolina. O carro não anda sem gasolina. Ele precisa de combustível para andar. E assim é a vida do crente. Nós não somos crentes sem a presença de Deus. Nós não somos cristãos verdadeiros, nós não somos adoradores verdadeiros sem a presença de Deus. Nós não produzimos a obra da maneira que Deus quer, da maneira que Deus deseja, sem Ele. E a presença dEle é mais importante do que essas coisas. Quanto mais satisfeitos e cheios de Deus nós estivermos, mais a obra dEle vai prosperar nas nossas mãos. Mais Ele vai ser glorificado, porque tudo aquilo que nós temos é o Senhor. Imagina esse povo agora que está voltando para a terra de Israel, está saindo da Babilônia, e está ouvindo essas promessas para eles, depois de passarem anos e anos a fio de humilhação, de perseguição, de estar numa terra estrangeira, e agora Deus está dizendo para eles: venham todos vocês que estavam nas piores condições, venham a mim. Venham, se vocês estão com sede, venham a mim. Se vocês têm fome, venham a mim.
se vocês anseiam por uma vida melhor, venham até mim. Às vezes a gente está dentro da igreja, dentro do evangelho, dentro da casa de Deus, mas vivendo uma vida sem graça, sem água, sem pão, sem fome, sem a presença. E aí é como bater em ferro frio. Bate no ferro frio, não, o senhor foi ferramenteiro, né, pastor? O que acontece? E o braço volta na hora, né? Acaba com as articulações. E Deus não quer bater em ferro frio, não. Ele quer corações aquecidos na sua presença, amém? Deus quer coração de carne, não de pedra. Deus quer lágrimas nos nossos olhos, irmãos. Deus não quer uma igreja seca. Deus quer uma igreja que o busque. A pior coisa que pode acontecer conosco é nós estarmos secos, vazios de Deus, sem nada. E Deus, aqui, nesse momento, Ele não gostaria que o seu povo retornasse para a sua terra vazio, sem esperança. E Ele está nos convidando. No versículo 6 diz: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem enquanto Ele está perto. Clamem, busque, se aproxime. Irmãos, tem coisas que não é Deus que tem que fazer, somos nós. Você tem que bater, você tem que buscar, você tem que se achegar, você tem que limpar o coração, você tem que pedir perdão, você tem que clamar. O Senhor está chamando, mas quem tem que ir somos nós. O Senhor tem um chamado para nós, para todos nós, mas nós temos que caminhar em direção a Ele, né, pastor Paulo, como nós estávamos conversando hoje. Nós temos que ir na direção do Senhor, porque Ele tem tudo isso à nossa disposição, irmãos. Os jovens chegaram aqui domingo, cheios do Espírito Santo e clamando e felizes. Por quê, irmãos? Eles foram buscar, amém? Só que não dá para a gente ir para o retiro todo dia para ir buscar. Nós não temos tempo para isso. 3 dias é óbvio, é intenso, é o dia inteiro ali, mas e aí, depois? Vamos parar então? Acabou o retiro, acabou o encontro com Deus. Meu Deus, quando nós viemos do encontro agora em agosto, né, pastor? Aquela labareda de fogo no coração, coração ardendo, em chama, mas aí a gente começa a trabalhar, se estressa no trânsito, se estressa no trabalho, se estressa na igreja. Claro que aqui na igreja não tem problema nem BO, né? Nas outras igrejas, aqui não, graças a Deus. Essas coisas vão roubando a nossa alegria em Deus, a nossa satisfação em Deus, mas Deus não quer que eu e você caminhemos assim. Deus não quer isso, Ele quer que nós viemos até a sua presença para sermos cheios dEle, cheios de unção, cheios do Espírito, cheios de fogo, irmão. O fogo, como é que se alimenta ele? Colocando mais lenha, né? Se você parar de colocar lenha, o fogo acaba. Quem faz churrasco aí está acostumado. Chega uma hora, né? O meu sogro faz um baita churrasco, fazer uma propaganda dele agora. Todo domingo, uma beleza. Amém, né, Paulo? Faz um baita churrasco, mas o churrasco não fica bom se ele não alimentar o fogo. Ele precisa colocar, que o braseiro vai diminuindo, e aí você tem que alimentar isso. E nós, irmãos, muitas vezes não alimentamos isso. Nós esperamos, teve o retiro dos jovens agora vamos esperar o dos adolescentes. Não, agora nós vamos esperar o próximo encontro com Deus, o próximo culto de ceia. O culto de ceia é aquele culto bom. Aí a gente deixa para se consagrar só para o próximo culto, deixa para buscar Deus só no próximo culto de ceia. Não, irmãos, é agora, é hoje, é amanhã. Venham, irmãos, a presença de Deus está aí para todos nós. Não tem mais véu, não tem mais sacerdócio nenhum, não tem ninguém mediando, não tem arca, não precisa de nada disso. Deus está chamando o seu povo. Não é em Jerusalém, não é aqui dentro, é em espírito e em verdade, é em qualquer lugar. A presença de Deus está aberta para mim e para você.
Aí eu te pergunto, por que nós oramos tão pouco? Por que nós entramos na presença de Deus tão pouco? Por que nós jejuamos tão pouco? Por que nós oramos? Por que nós cantamos tão pouco? Se Deus está nos chamando a buscá-lo, busquem o Senhor, enquanto é possível achá-lo. E como é que nós buscamos o Senhor? Oração, leitura da palavra, louvor, jejum. Só que muitas vezes a nossa oração é uma oração seca, fria. Senhor, abençoa meu dia, abençoa meu trabalho, abençoa o almoço, amém. A nossa oração durante a semana é assim, não é? Senhor, obrigado que eu acordei hoje. Senhor, me ajuda aqui ou acolá, e é isso. Não, irmãos. Deus, Ele está chamando os sedentos, quem deseja, quem anseia pela presença dEle. Deus está chamando, irmãos, eu creio que nós estamos vivendo os últimos dias. Não sei se Jesus vai voltar amanhã, depois de amanhã, não sei se Ele vai voltar em 2030, se Ele vai voltar em 2050, ou no ano 3000, que eu nem vou estar mais aqui. Eu não sei, mas eu sinto que a vinda dEle é iminente. E o grande, às vezes as pessoas veem esses conflitos acontecendo no mundo, bomba em Israel, explodindo, coisas, olha aí, Jesus está voltando, irmãos. Sinais, guerras, peste e fome, eles sempre existiram desde que Jesus subiu aos céus. Mas Paulo, lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele diz que os cristãos deveriam temer quando a apostasia começasse a se manifestar, ou seja, o abandono de Deus. E a apostasia a gente acha que é o crente desviado, que saiu da igreja, que foi embora, né? Está no mundo também, quer Jesus, quer, não quer, também vai embora. E a gente diz, isso aí é um apóstata, não quer, não, irmãos. A apostasia, ela se manifesta no meio do povo de Deus. Nós podemos estar aqui, mas nem aí para o Senhor. Nós podemos fazer o nosso serviço, o nosso ministério, mas o coração já está a quilômetros de Deus. E por que está a quilômetros de Deus? Porque muitas vezes falta óleo sobre a nossa cabeça, irmãos. Unção. É a unção que quebra o jugo, irmãos. É a unção de Deus que abre o nosso coração. É a unção de Deus, irmãos. Não é o nosso intelecto que atrai a unção de Deus. Não são os músicos excelentes que nós temos, não é isso que atrai a presença de Deus e que manifesta isso, é a unção dele sobre nós, irmãos. Quanto mais unção, mais quebrantamento, mais choro, mais satisfação em Deus, irmãos. Por isso que a nossa oração hoje, nesse culto, e nós já vamos nos ajoelhar para orarmos, irmãos. Porque eu não preciso ficar falando muito, mas a nossa oração hoje, ela precisa ser feita debaixo de unção, de óleo derramado sobre a nossa cabeça, óleo do Espírito. Todos nós fomos ungidos com Ele, todos nós, mas isso precisa transbordar na nossa vida. Chega de igreja seca, irmãos. A igreja seca, ela fica se preocupando com coisas pequenas, com coisas banais. Mas tem um problema lá com fulano de tal. Irmãos, eu não posso resolver o problema do fulano de tal, eu tenho o meu aqui para resolver. Deus vai cuidar de fulano de tal, de A, de B, de C, de D. A grande questão é, e você, e eu, como é que nós estamos? Nós estamos na presença de Deus, teu coração está aquecido? Está aquecido? Você está grato por aquilo que Deus fez? O pastor falou sobre gratidão ainda há pouco. O teu coração está ligado naquilo que Deus está querendo fazer? Irmão, se ele não está, liga ele agora, hoje, nesse momento. Busque a Ele. Diz, Senhor, se a tua palavra diz que é para buscar, eu vou buscar. Se a tua palavra chama os sedentos, eu vou. Se a tua palavra está chamando aqueles que têm fome e aqueles que não têm nada, eu estou indo na tua presença. Busque ao Senhor. Os dias são maus, os dias estão passando muito rápido. Nós já estamos chegando em dezembro de novo, irmãos. Meu Deus, o começo do ano foi ontem.
A Páscoa foi ontem, nós já estamos aí preparando para o Natal. Essa semana nós já vamos montar a árvore, já lá em casa inclusive. Porque os dias estão passando rápido. O tempo está passando, e não é tempo de nós perdermos tempo. E onde que nós remimos o tempo? Na presença de Deus. Onde que nós remimos o tempo e os dias maus, irmãos? Na presença do Todo-Poderoso. É aqui, diante de Deus, que nós remimos o nosso tempo e que nós somos cheios dele. A palavra do Senhor não volta vazia. O que Ele está liberando sobre nós hoje, não volta vazio para Ele. Vai produzir frutos nos nossos corações, irmãos. E Deus quer uma terra arável. E a terra arável tem que molhar, tem que mexer, tem que cavocar, para poder a semente dar fruto. E essa terra é o meu e o teu coração. Se coloque de joelhos no teu lugar.